O autor dos Hebreus citando isso. Ali no versículo 29 diz: de quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, em outras palavras, pisoteou o Filho de Deus, profanou, tornou imundo, em outras palavras, o sangue de Cristo, o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou, ofendeu o Espírito da graça. Bíblia, Novo Testamento, tem que se pregar, tem que falar. Quantos nunca ouviram esse texto? Nunca tinham visto esse texto? Levanta a mão. Vou repetir. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Adversário de quem, amado? De Deus. Porque quem se opõe à ordenação de Deus, quem se opõe à palavra de Deus, é o que é? Adversário. Versículo 28 continua dizendo: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, em outras palavras, pisoteou o Filho de Deus. Quando é que você faz isso, amado? Quando você não está desprezando uma coisa, nem você faz. Você pega aquilo ali, quando um time pega a bandeira do outro, né? Quando pega a bandeira assim do Vasco, aquela bandeira bonita, os flamenguistas vão e querem desprezar, e pisa. Não é assim que acontece, queridos? Você demonstrando o seu desprezo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que quando você voluntariamente, eu ouvi a palavra, mas eu não quero isso não, é como se você estivesse pegando o Filho de Deus e pisando nele. É o termo usado aqui na Bíblia. E ele continua dizendo: ficou só pisando Jesus, não, tornou imundo o sangue da aliança, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Quando você voluntariamente, apesar de ter ouvido a palavra de Deus, eu vou insistir nisso, você está simplesmente tornando imundo o sangue de Cristo e ofendendo o Espírito da graça. Deus odeia o divórcio. Fazer o que, amados? Pode ser o que eu não penso, não penso. De repente podia pensar em outra coisa. Se eu tivesse a lei, não tivesse a Bíblia, podia de repente inventar uma doutrina aqui do que conta que eu penso, algumas posições, suposições e tal, não nesse caso, assim e tal, mas a Bíblia fala isso acerca do divórcio. Eu li acho que todos os versículos que falam sobre esse texto, sobre divórcio na Bíblia, e nenhum apoia o que nós vemos nas igrejas hoje em dia. O que os pastores fazem, o que os líderes fazem, os apoios que eles dão, amado, pouco me interessa. O que interessa é o que o Senhor fala para as nossas vidas. É isso que importa. É isso o que importa. É a Bíblia, amados. Por isso que a palavra de Deus diz no Evangelho de João que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta você chegar para o Senhor: Senhor, eu te amo. Guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. Pode pensar o que você quiser, o que vai prevalecer no final é a minha palavra. Quantos entendem, digam amém, amados. Eu queria fazer um pedido para vocês, amados, que todos vocês adquiram esses CDs. Não para que a gente venha ter lucro, não é isso, não estou interessado nisso. Ele precisa vender para você pagar os gastos que tem. Mas coloque isso na sua, sabe, amado, ouça isso. Pelo menos umas 2 vezes por ano, você, marido e mulher, tem que ouvir isso. Entregue esse CD, dê de presente, amados. Porque estão falando um monte de besteira sobre o divórcio por aí, e pouca coisa da palavra de Deus. Pouca coisa da palavra de Deus.
Temos visto tremendas barbaridades. Mas ninguém vai para a Bíblia para dizer o que está dizendo na Bíblia. E a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Mesmo na época do Velho Testamento, mesmo quando há infidelidade, Deus odeia o divórcio. E se você quer agradar o coração de Deus, amados, tem que ter os mesmos sentimentos de Deus. E qual é o sentimento de Deus? Odeio o divórcio também, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, nós temos que odiar o divórcio. 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 Por isso que a palavra de Deus diz que a casa dividida não vai prevalecer. Querido, entenda. Não pensa que você vai ter vida se você desobedecer ao Senhor e ter uma casa rachada. E eu falo isso com experiência própria. Meus pais são separados, amados. E a vida dos meus pais, amados. Meu pai tem 63 anos de idade. A vida ministerial do meu pai se acabou. Um homem cheio de Deus, por não ter tido sabedoria de segurar o seu casamento, acabou. Minha mãe patinou e patina ainda algumas vezes, anos e anos. Meus pais se separaram, eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 35, 20 anos, e a vida deles parece que não mudou nada. Não falo isso porque me contaram, não, amados. Existem coisas que você tem autoridade para falar. De isso acontecer na minha casa. E os meus pais não eram do mundo, não, amados. Meus pais lideravam uma grande igreja. Pastor, presidente de uma igreja. As razões não importa, porque Deus odeia o divórcio. As razões que se danem, porque Deus odeia o divórcio. E qualquer que seja a situação, qualquer que seja, amado, Deus odeia. E se você ama mais a Deus do que a você, você vai odiar também, como eu odeio. Odeio porque eu vejo isso na palavra de Deus, e odeio porque eu vi isso na minha vida. As consequências. Odeio o divórcio. Em nome de Jesus, que essa palavra caia sobre o seu coração, querido, e frutifique. Você divulgue isso, fale disso, pegue CD, multiplique essa verdade em nome de Jesus. Temos que multiplicar essa palavra, queridos, em nome de Jesus. Porque quando você se divorcia, você está se escolhendo, você está se endeusando, você está se colocando no primeiro lugar. Você está tirando o trono que é do Senhor na sua vida e colocando outro no seu lugar, que é você. Seu eu está vivo, você está vivo. Jesus não está reinando na sua vida, Ele não está te governando nada, Ele não é seu Senhor coisa nenhuma. Deus odeia o divórcio. E que em nome de Jesus a igreja do Senhor Jesus Cristo possa odiar também. Aleluia. Aleluia. Aleluia.